Você já se perguntou por quê? Mesmo querendo fazer a vontade de Deus, tantas vezes parece tão difícil continuar? Por que existem dias em que a nossa fé está forte e outros em que parece que Deus está tão distante? Talvez você esteja passando por isso agora. Talvez você esteja tentando mudar, tentando abandonar velhos hábitos, tentando se aproximar de Deus, mas sente que está lutando contra você mesmo. E hoje eu quero conversar com você sobre isso. Porque servir a Deus não significa que teremos uma vida sem problemas. Na verdade, Jesus nunca prometeu que seguiríamos um caminho fácil. Ele disse: "No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo." E talvez essa seja uma das maiores verdades que precisamos entender. Servir a Deus é lutar contra a nossa própria vontade. Muitas vezes queremos que Deus mude as circunstâncias, mas Deus começa querendo mudar o nosso coração. Nós queremos fazer aquilo que sentimos vontade. Queremos responder quando somos provocados, queremos guardar mágoas, queremos seguir nossos próprios desejos. Mas seguir a Cristo significa aprender a dizer: "Senhor, não seja feita a minha vontade, mas a tua." E isso dói. Porque renunciar ao próprio ego nunca foi fácil. Jesus ensinou que quem deseja segui-lo precisa tomar a sua cruz. A cruz representa renúncia. Representa deixar para trás aquilo que nos afasta de Deus. E é justamente aí que muitos desistem. Porque queremos Jesus, mas nem sempre queremos abrir mão daquilo que nos impede de viver com Ele. O mundo tenta nos afastar de Deus. Todos os dias somos bombardeados por distrações. Dinheiro, status, redes sociais, prazeres, a busca por aprovação, a preocupação com o que os outros pensam. E pouco a pouco, podemos começar a colocar Deus em segundo lugar. O problema é que quando Deus deixa de ser prioridade, outras coisas ocupam esse espaço. E talvez você esteja percebendo isso na sua própria vida. Você diz: "Eu quero orar mais." Mas não ora. "Eu quero ler a Bíblia." Mas sempre aparece alguma coisa mais importante. "Eu quero me aproximar de Deus." Mas acaba deixando para amanhã. E amanhã vira outro dia, e outro, até perceber que ficou muito tempo distante. Mas existe algo maravilhoso nisso tudo. Deus não deixou de procurar você. Talvez você esteja cansado de lutar. Talvez você esteja ouvindo este vídeo justamente porque está cansado. Cansado de cair. Cansado de pedir perdão pelo mesmo erro. Cansado de tentar e sentir que não consegue. Cansado de olhar para outras pessoas e pensar: "Por que a fé delas parece tão forte e a minha não?" Mas escute isso com atenção. Não confunda uma batalha com uma derrota. Você pode estar lutando hoje e ainda assim estar caminhando com Deus. O fato de você estar lutando contra aquilo que te afasta de Deus já mostra que existe dentro de você um desejo de permanecer perto dele. Não desista porque caiu. Levante. Ore novamente. Volte para a palavra. Peça perdão. Recomece. 4. Deus não procura pessoas perfeitas. Talvez você pense: "Eu preciso primeiro colocar minha vida em ordem para depois me aproximar de Deus." Não. Você não precisa se tornar perfeito para procurar Deus. Você precisa procurar Deus justamente porque sabe que precisa dele. A Bíblia mostra pessoas que falharam, tiveram medo, duvidaram e caíram. Mas Deus continuou trabalhando na vida delas. Pedro negou Jesus. Davi cometeu graves erros. Elias chegou ao ponto de querer desistir. Mesmo assim, Deus não abandonou essas pessoas. Isso nos ensina algo poderoso. Deus não termina uma história simplesmente porque você teve uma queda. 5. Servir a Deus exige perseverança. Existem dias em que você vai sentir vontade de orar. E existem dias em que não vai. Existem dias em que você vai sentir a presença de Deus de maneira intensa. E existem dias de silêncio. Mas fé não é viver apenas pelo que sentimos. Fé também é continuar quando não sentimos nada. É continuar confiando. Continuar buscando. Continuar acreditando. Porque relacionamento com Deus não pode depender somente das nossas emoções. 6. E se Deus estiver usando essa fase,
para transformar você? Talvez você esteja perguntando: Deus, por que está tão difícil? Mas talvez a pergunta também possa ser: Deus, o que o Senhor quer me ensinar através disso? Algumas dificuldades desenvolvem nossa paciência. Algumas perdas nos ensinam a depender mais de Deus. Algumas portas fechadas nos protegem de caminhos que não deveríamos seguir. Nem sempre vamos entender imediatamente aquilo que Deus está fazendo, mas podemos confiar nele mesmo sem entender tudo. Não desista de Deus. Se você está distante de Deus hoje, volte. Se você parou de orar, comece novamente. Se você abandonou a Bíblia, abra novamente. Se você caiu, levante. Se você pecou, arrependa-se e busque o perdão de Deus. Não permita que a vergonha faça você se afastar ainda mais. O inimigo quer que você pense: depois do que eu fiz, Deus não vai mais me aceitar. Mas a mensagem do Evangelho é justamente sobre graça, arrependimento, perdão e transformação. Ainda existe caminho de volta. Conclusão. Então, por que é tão difícil servir a Deus? Porque existe uma batalha entre aquilo que queremos e aquilo que Deus deseja para nossas vidas. Porque existe um mundo tentando ocupar o lugar que pertence a Deus. Porque seguir a Cristo envolve renúncia, perseverança e fé. Mas existe algo que precisamos lembrar. O caminho pode ser difícil, mas nunca estamos sozinhos. Jesus está conosco. E se hoje você está pensando em desistir, eu quero deixar uma mensagem para você. Não desista. Talvez você não esteja tão forte quanto gostaria, mas continue. Talvez sua oração esteja pequena, mas ore. Talvez sua fé esteja fraca, mas continue buscando. Porque uma coisa é certa: Deus ainda está trabalhando. E talvez este vídeo tenha chegado até você justamente para lembrar disso. Se essa mensagem falou com você, inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe este vídeo com alguém que também precisa ouvir essa palavra. E antes de sair, escreva aqui nos comentários: eu não vou desistir de Deus. Que Deus abençoe sua vida, fortaleça sua fé e guie seus passos. E nunca se esqueça: Jesus Cristo está voltando. Maranata!